Desde o momento em que pegou a nota fiscal e olhou para a carga lacrada, Joaquim, um caminhoneiro de longos anos de estrada, sentiu um arrepio subir pela espinha. A mercadoria, um caixote de metal pesado, tinha como destino uma vila esquecida no coração do sertão. O contratante, um homem de óculos escuros e um chapéu surrado, foi enfático. Não pare em hipótese alguma. Pelo amor de Deus, nunca abra o compartimento da carga. Sem questionar, Joaquim colocou o pé na estrada. A noite caiu rápida, e o céu limpo do início da viagem foi substituído por nuvens escuras que carregavam uma tempestade iminente. A rodovia estava deserta, exceto pelos olhos brilhantes de animais que às vezes apareciam na beira da estrada, observando o caminhão passar como sentinelas silenciosas. O rádio do caminhão começou a chiado. Ele tentou ajustar a estação, mas uma voz rouca surgiu no meio da estática. Volte, antes que seja tarde. Joaquim desligou o rádio e deu uma risada nervosa. Maluquice, pensou, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Quilômetros depois, as luzes do painel começaram a piscar, e o motor engasgou. O caminhão reduziu a velocidade sozinho, mesmo com o acelerador pressionado até o fundo. Ele parou bruscamente no acostamento. Antes que Joaquim pudesse sair para verificar, um som seco e metálico veio do compartimento de carga. Algo, ou alguém, parecia estar se movendo lá dentro. É só o balanço da estrada. A carga deve estar mal presa. Tentou se convencer, embora sentisse o suor frio escorrer pelo rosto. Ele pegou uma lanterna e saiu, mas quando iluminou o caixote pela pequena janela do compartimento, viu algo que fez sua garganta secar. Havia marcas de mãos no metal, como se alguém tivesse arranhado desesperadamente o lado de dentro. Isso não estava aqui antes, murmurou, voltando para a cabine e trancando as portas. Assim que ligou o motor, algo cruzou a estrada à sua frente. Um vulto alto, de proporções erradas, movia-se rápido demais para algo humano. O coração de Joaquim disparou, mas ele não teve tempo de processar. O caminhão começou a se mover sozinho. O volante girava violentamente, forçando-o a seguir por uma estrada secundária que não estava no GPS. A estrada estreita levava a um túnel, cuja entrada era cercada por placas enferrujadas. Nelas, estavam escritas palavras em vermelho desbotado. Não entre. Volte. Joaquim tentou frear, mas os pedais não respondiam. O túnel estava envolto em uma escuridão quase sólida. Lá dentro, o som de batidas rítmicas vinha da carga, agora mais alto e mais insistente. Em seguida, uma voz sussurrou no ouvido dele, embora não houvesse mais ninguém na cabine. Você trouxe isso para nós. Aos poucos, o caminhão emergiu do outro lado do túnel, e Joaquim percebeu que não estava mais no sertão. As árvores ao redor tinham formas retorcidas, e o céu, tingido de um vermelho doentio, parecia mais próximo da terra. No meio da estrada, havia um grupo de figuras encapuzadas. Eles ergueram as mãos. Com um gesto sincronizado, o caminhão parou abruptamente. As portas da cabine se abriram sozinhas, e Joaquim foi arrastado por uma força invisível. Ele gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. O grupo o cercou e começou a entoar um cântico gutural. A carga foi retirada com uma reverência sombria, e o caixote foi aberto. Do interior, algo emergiu. Não era humano. Não era animal. Era uma coisa que Joaquim não conseguia descrever, mas seus olhos queimaram apenas ao tentar compreendê-la. O último pensamento que passou por sua mente antes da escuridão total foi: eu nunca deveria ter aceitado essa viagem. Na manhã seguinte, o caminhão foi encontrado abandonado em uma estrada esquecida. Não havia sinal de Joaquim, nem da carga. Porém, na lateral do caminhão, estava gravada em letras profundas e queimadas: outro virá. Desde então, caminhoneiros que passam por aquela rota relatam ouvir vozes, ver vultos. Em casos mais extremos, desaparecem sem deixar rastros. Relato 2. Luciano sempre gostou da solidão das estradas. Como caminhoneiro, ele tinha a liberdade de percorrer o Brasil inteiro, sempre imerso nos próprios pensamentos ou ouvindo suas músicas favoritas. Contudo, uma noite, uma entrega que parecia simples e rotineira acabaria por mudar sua vida para sempre. Era uma sexta-feira quando ele pegou uma carga especial.
Um container com materiais de construção para uma cidadezinha remota no interior do Paraná. A única instrução do cliente foi clara e direta: não faça paradas até chegar. Algo em sua voz soou estranho, mas Luciano não questionou. Era apenas mais uma entrega. A estrada estava deserta, a lua alta no céu, e a noite parecia tranquila, mas algo no ar estava estranho. Conforme avançava, ele notou que o rádio do caminhão começava a falhar, alternando entre estática e vozes incompreensíveis. Luciano desligou o aparelho e seguiu adiante, pensando ser apenas algum problema técnico. No entanto, as estradas, antes bem iluminadas pelos faróis, começaram a se estreitar, e a vegetação ao redor parecia ganhar formas que ele não conseguia identificar. No começo, ele tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada quilômetro. O medo, inicialmente vago, tornou-se palpável. Foi quando ele passou por uma velha placa enferrujada que o GPS do caminhão falhou de vez. No visor, a única mensagem era sem sinal. Nesse momento, Luciano sentiu um calafrio. Ele olhou para o retrovisor e viu uma figura estranha se movendo pela estrada. Parecia uma pessoa, mas suas proporções eram erradas, como se estivesse deformada pela distância. O caminhão não parava. Ele não sabia como, mas o motor acelerava sozinho. Cuidado, Luciano. Você entrou no caminho errado. A voz soou clara, mas não vinda do rádio. Era como se fosse uma ordem vinda de dentro de sua própria cabeça. Desesperado, ele olhou ao redor. Nada. Nenhuma alma viva. O container estava carregado e o destino ainda distante, mas a estrada parecia se prolongar infinitamente. Ele freou com força ao avistar uma curva fechada à frente. Quando o caminhão desacelerou, uma grande sombra apareceu na curva, paralisando-o. Era uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, vestida com uma camisa branca manchada de algo vermelho. Ela olhou diretamente para ele, mas sua expressão estava vazia, sem vida, como se fosse apenas um reflexo do próprio medo de Luciano. Não olhe para os olhos dela, pensou ele, lembrando de algo que uma velha lenda sobre estradas dizia. Mas a curiosidade foi mais forte. Ele girou a chave e o caminhão parou. A mulher se aproximou lentamente, e à medida que seus pés tocavam o asfalto, o som da estrada parecia se distorcer. As folhas das árvores sussurravam algo em um idioma estranho. Luciano sentiu que o ar estava mais denso, e o cheiro de terra molhada parecia preencher toda a cabine. Eu sou o reflexo de tudo o que você fugiu, a mulher disse, com a voz cheia de dor e raiva. Luciano estava paralisado. Não sabia se devia olhar para ela ou fugir. Foi então que ele percebeu. A mulher não estava se movendo sozinha. Havia outras sombras ao redor, muitas delas, todas fixando. Os gritos, ou melhor, os ecos, começaram a invadir a sua mente. Volte. Você não pertence aqui. Não pode cruzar esse limite. De repente, o caminhão se ligou sozinho, como se tivesse vida própria, e ele foi arrastado para frente. A estrada virou um pesadelo em movimento, com as sombras que se arrastavam ao longo do asfalto, sussurrando segredos de motoristas perdidos ao longo dos anos. O container parecia brilhar com uma luz própria, e dentro dele algo se mexia, algo que Luciano não queria ver. A cada curva que ele fazia, a estrada se tornava ainda mais irreconhecível, com árvores distorcidas, placas viradas para trás, e uma sensação de que ele estava indo para algum lugar onde as leis do tempo e espaço não se aplicavam mais. No entanto, quando ele olhou para o retrovisor, a mulher estava ali, mais perto do que nunca. Você está perdido agora, Luciano, e nunca mais sairá. O caminhão começou a balançar de maneira violenta. As sombras invadiram a cabine, tornando o ar quente e sufocante. Desesperado, Luciano tentou desviar de um tronco no meio da estrada, mas o volante não respondeu. O caminhão capotou, e tudo ficou em silêncio. Quando acordou, estava de volta à estrada, mas tudo estava diferente. A cidade que ele deveria ter alcançado não estava mais lá. O container havia desaparecido, e ao olhar para os lados, ele viu apenas árvores antigas, o vento sussurrando palavras que ele não conseguia entender. Ele tentou voltar, mas algo o impedia, como se a estrada o estivesse prendendo. Ele olhou para o retrovisor mais uma vez,
e o que viu foi o pior pesadelo de todos. Ele mesmo, com os olhos vazios e o rosto marcado pelo terror. E assim, ele ficou preso na estrada dos ecos, vagando eternamente, ouvindo os gritos dos outros motoristas que, como ele, atravessaram o limite do proibido. Se gostou, curta e se inscreva em nosso canal.